As pessoas mais poderosas que você conhece não são as que mais falam. São as que sabem exatamente quando ficar em silêncio. E enquanto todo mundo grita por atenção, elas conquistam respeito sem dizer uma palavra. Vivemos numa cultura de barulho constante. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo precisa se posicionar, comentar, reagir. Silêncio virou sinônimo de fraqueza, de não ter o que dizer, de ser irrelevante. Mas os estoicos sabiam de algo que nossa geração esqueceu completamente. Silêncio não é ausência de poder. É concentração de poder. É a arma mais letal que existe quando você aprende a usar. E hoje você vai descobrir exatamente como transformar silêncio em vantagem estratégica na sua vida. Se você está pronto para dominar essa arte, escreve nos comentários agora: eu escolho o silêncio. Faz esse compromisso público, porque quando você declara, você assume a responsabilidade de viver isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que silêncio é escolha ativa, não passividade. Essa é a confusão que destrói a maioria das pessoas. Elas acham que ficar quieto é ser passivo, submisso, covarde. Mas existe diferença enorme entre não falar porque você tem medo e não falar porque você escolheu estrategicamente. Um é fraqueza. O outro é força absoluta. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha poder de vida e morte sobre milhões de pessoas. Ele podia falar e o mundo inteiro tinha que ouvir. Mas ele escreveu: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Ele entendia que cada palavra tem peso. Que falar desnecessariamente não é exercício de poder. É desperdício de poder. Porque quando você fala demais, suas palavras perdem valor. Quando você fala pouco, cada palavra se torna ouro. Pensa nas pessoas que você mais respeita. Elas vivem falando sobre suas conquistas? Ou elas simplesmente fazem e deixam os resultados falarem? Elas precisam justificar cada decisão? Ou elas decidem em silêncio e executam? Elas entram em toda discussão? Ou elas escolhem suas batalhas cuidadosamente? A diferença é gritante. E a ironia é que quem fala menos geralmente tem mais a dizer. A segunda coisa é que silêncio te dá vantagem informacional. Isso é estratégia pura. Quando você está em silêncio, você está observando, aprendendo, coletando informação. Mas quando você está falando, você está revelando. Você está mostrando suas cartas. Você está dando a outra pessoa material para te manipular, te atacar, te entender melhor que você entende ela. Epicteto era escravo antes de se tornar filósofo. E numa posição de total falta de poder físico, ele desenvolveu poder através do silêncio. Ele observava tudo. Aprendia com tudo. E quando finalmente falava, suas palavras tinham tal precisão que mudavam vidas. Ele disse: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Não é poético. É tático. Em qualquer negociação, a pessoa que fala primeiro geralmente perde. Porque ela revelou sua posição antes de entender a do outro. Em qualquer conflito, quem grita primeiro perde controle. Porque emoção substituiu estratégia. Em qualquer situação social, quem fala demais se torna previsível. E previsível é controlável. Mas a pessoa em silêncio, ela é mistério. E mistério tem poder porque as pessoas não sabem o que esperar. Terceira coisa, silêncio protege você de autossabotagem. Isso é gigante. A maioria dos problemas que as pessoas criam para si mesmas vem de falar coisas que não deveriam. Falar demais sobre seus planos antes de executar. Falar sobre suas inseguranças para pessoas erradas. Falar no calor da emoção e se arrepender depois. Cada palavra é um compromisso. Cada promessa é uma dívida. E quanto mais você fala, mais dívidas você acumula. Sêneca escreveu algo brutal. Dizemos que temos pouco tempo, mas na verdade temos muito mais do que pensamos. É só que desperdiçamos a maior parte dele. E desperdiçamos também com palavras vazias. Conversas que não levam a nada. Discussões que não mudam nada. Explicações que ninguém pediu.
Justificativas que só te fazem parecer culpado. Cada minuto gasto falando o que não precisa ser dito é um minuto roubado de construir algo real. E tem mais. Quanto mais você fala sobre fazer algo, menos provável você é de realmente fazer. Existe estudo de psicologia sobre isso. Quando você anuncia seus objetivos, seu cérebro recebe uma dose de dopamina como se você já tivesse alcançado. E aí a motivação para realmente fazer diminui. Então as pessoas que vivem falando sobre o que vão fazer raramente fazem. E as que fazem em silêncio surpreendem todo mundo quando entregam. Quarta coisa, silêncio força as pessoas a mostrarem quem realmente são. Essa é uma técnica de interrogação usada por investigadores profissionais. Eles fazem uma pergunta e ficam em silêncio. E o suspeito, desconfortável com o silêncio, começa a preencher o espaço. E quanto mais fala, mais se revela. Mais se contradiz. Mais entrega informação que não pretendia. Você pode usar isso eticamente em qualquer situação. Alguém te acusa de algo injustamente. Em vez de se defender desesperadamente, você fica em silêncio. Olha nos olhos. Espera. E 9 de 10 vezes, a pessoa começa a se explicar, a diminuir a acusação, a mostrar insegurança. Porque silêncio confiante comunica isso não merece resposta. E isso é muito mais poderoso que qualquer defesa. Marco Aurélio praticava isso conscientemente. Ele escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Quando alguém te ataca com palavras e você reage com palavras, vocês estão no mesmo nível. Mas quando alguém te ataca com palavras e você responde com silêncio digno, você se elevou. Você mostrou controle. E controle é poder que não precisa de demonstração. Quinta coisa, silêncio preserva sua energia mental. Energia mental é finita. Você tem um número limitado de decisões de qualidade que pode tomar por dia. E cada conversa drena energia. Especialmente conversas emocionais, discussões, debates. Você já percebeu como você fica cansado depois de discutir? Não é cansaço físico. É depressão mental. Então, quando você escolhe silêncio estratégico, você está conservando energia. Você não entra em toda discussão. Não responde toda provocação. Não justifica toda escolha. E economiza essa energia para coisas que realmente importam. Decisões importantes. Conversas significativas. Trabalho que gera resultado. Epicteto dizia: não explique sua filosofia. Incorpore-a. Porque explicar gasta energia. Incorporar constrói realidade. E tem outro ângulo. Quando você fala menos, você pensa mais. Silêncio cria espaço mental. Espaço para processar, para refletir, para conectar ideias. As melhores ideias não vêm quando você está falando. Vêm quando você está em silêncio. Por isso todos os grandes pensadores, inventores, artistas têm práticas de solitude. Tempo sozinho. Em silêncio. Porque é aí que a criatividade real acontece. Sexta coisa. Silêncio aumenta dramaticamente o impacto das suas palavras. Pensa em alguém que fala o tempo todo. Sobre tudo. Qualquer assunto. Você para de prestar atenção, certo? Vira ruído de fundo. Mas agora pensa em alguém que raramente fala. E quando fala, todo mundo para. Todo mundo escuta. Porque se essa pessoa está falando, deve ser importante. Isso é economia de atenção. Atenção é o recurso mais escasso no mundo moderno. E você compete por ela com bilhões de estímulos. Então, se você desperdiça a atenção das pessoas com palavras irrelevantes, quando você realmente precisa ser ouvido, ninguém escuta. Mas se você é conhecido por falar só quando tem algo substancial, você automaticamente comanda a atenção. Sêneca aconselhava: seja econômico com o tempo. Não desperdice palavras. E palavras custam tempo. Suas e dos outros. Então, quando você fala, certifique-se que vale o custo. E quando não vale, silencie. As pessoas vão te respeitar mais. Vão te ouvir melhor.
vão te levar mais a sério. Porque suas palavras não são baratas. São raras. E raridade cria valor. 7ª coisa. Silêncio é recusa de participar de jogos tolos. Quantas vezes você já foi puxado para dramas que não eram seus? Para fofocas que não te interessavam? Para discussões que não tinham propósito? E você participou porque sentiu pressão social? Porque todos estavam falando? Porque ficar quieto parecia estranho? E no final, você gastou energia em algo completamente irrelevante. Os estoicos eram mestres em não se deixar arrastar. Marco Aurélio escreveu: você sempre tem a opção de não ter opinião. Lê isso de novo. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Você não precisa participar de toda a conversa. Você não precisa preencher todo o silêncio. Você pode simplesmente observar e deixar passar. E aqui está o poder. Quando você se recusa a participar através do silêncio, você tira a energia do jogo. Fofoca morre quando não tem plateia. Drama perde força quando não tem participantes. Conflito se dissolve quando uma parte simplesmente não engaja. Você não precisa confrontar. Não precisa explicar porque não está participando. Só silencia. E o jogo acaba. 8ª coisa. Silêncio demonstra autocontrole supremo. E autocontrole é a base de toda realização. Pensa no que requer mais força: gritar quando está com raiva ou ficar em silêncio? Responder uma provocação ou ignorá-la completamente? Defender seu ego ou deixá-lo quieto? O segundo em cada caso. Sempre. Porque qualquer um pode reagir. Só os fortes podem escolher não reagir. Epicteto era radical nisso. Ele dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você não é senhor de si mesmo se suas emoções controlam sua boca. Quantas vezes você já falou algo com raiva e se arrependeu? Quantas vezes você quis ter ficado quieto? Toda vez que isso acontece, você provou que emoção é mais forte que você. Mas quando você sente a raiva, sente o impulso de falar e escolhe silêncio, você acabou de provar força real. E as pessoas sentem isso. Elas podem não verbalizar, mas subconsciosamente elas registram. Essa pessoa tem autocontrole. Não é manipulada por emoção. É confiável. E confiabilidade abre portas. Cria oportunidades. Constrói reputação. Tudo sem você dizer uma palavra. Só demonstrando através do silêncio que você está no controle. 9ª coisa. Silêncio cria espaço para outros se revelarem. Isso é especialmente poderoso em liderança. O líder que fala o tempo todo, que tem resposta para tudo, que domina toda a conversa, ele não desenvolve ninguém. Porque não dá espaço para outros pensarem, contribuírem, crescerem. Mas o líder que faz uma pergunta e fica em silêncio, ele força as pessoas a pensarem por si mesmas. Sócrates, que influenciou profundamente o estoicismo, era mestre nisso. Ele raramente dava respostas. Ele fazia perguntas e esperava em silêncio. E naquele silêncio desconfortável, as pessoas eram forçadas a examinar suas próprias crenças, encontrar suas próprias respostas, desenvolver seu próprio pensamento. E isso criou alguns dos maiores filósofos da história. Você pode aplicar isso em qualquer relacionamento. Em vez de sempre resolver problemas para os outros, pergunta e fica em silêncio. Deixa eles pensarem. Em vez de dar opinião não solicitada, espera ser perguntado. Em vez de preencher todo o silêncio com palavras, deixa o silêncio existir. E você vai perceber que as melhores conversas acontecem nos silêncios, não nas palavras. 10ª coisa. Silêncio sobre suas boas ações amplifica seu caráter. Tem um princípio estoico fundamental: virtude é sua própria recompensa. Você não faz o certo para ser reconhecido. Faz porque é certo. E quando você ajuda alguém e não conta para ninguém, quando você faz algo bom e fica em silêncio sobre isso, você está provando que sua motivação é pura. Marco Aurélio escrevia meditações só para si mesmo. Nunca pretendeu publicar. Era só ele examinando seu próprio caráter em silêncio.
E, ironicamente, esses escritos privados se tornaram um dos textos mais influentes da história. Porque a autenticidade em silêncio tem poder que performance pública nunca terá. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você para de falar sobre suas boas ações, as pessoas começam a falar por você. Fulano me ajudou, mas nem quis crédito. Fulano fez aquilo e nem mencionou. E essa propaganda boca a boca genuína vale infinitamente mais que qualquer autopromoção. Porque vem de outros, não de você. É credível. É respeitada. 11ª coisa. Silêncio em relacionamentos é às vezes o maior presente. Nem todo problema precisa de discussão. Nem toda frustração precisa ser vocalizada. Nem todo pensamento precisa ser compartilhado. Às vezes, o amor mais profundo é ficar em silêncio sobre pequenas imperfeições. É escolher não criticar, não apontar erro, não corrigir constantemente. Sêneca escreveu sobre amizade. Não podemos evitar que pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que façam ninhos em nosso cabelo. Traduzindo, pensamentos negativos vão vir, mas você não precisa dar voz a eles. Você pode simplesmente deixá-los passar em silêncio. E seu relacionamento fica mais forte porque você não envenenou ele com cada pequena reclamação. Isso não é suprimir emoções. Não é ser inautêntico. É ser seletivo. É perguntar: isso precisa ser dito? Isso vai melhorar a situação? Ou eu só quero desabafar? E se é só desabafo, talvez escreve num diário. Fala com um terapeuta. Mas não joga no relacionamento. Porque palavras não podem ser desfaladas. E silêncio às vezes preserva o que palavras destruiriam. 12ª coisa. Silêncio diante de críticas injustas é poder absoluto. Quando alguém te critica injustamente e você se defende desesperadamente, você validou a acusação. Você mostrou que te afetou, que tem poder sobre você. Mas quando alguém te critica injustamente e você simplesmente olha, talvez sorri levemente e continua com seu dia sem uma palavra, você acabou de mostrar que aquilo não merece sua energia. Marco Aurélio enfrentou traições, conspirações, críticas constantes. E ele escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Não rebaixe ao nível de quem te ataca. Não entre no jogo. Silencie. Continue sendo excelente. E deixa teus resultados falarem. Porque no fim, pessoas vão lembrar do seu trabalho, não das acusações. Vão respeitar sua compostura, não sua defesa. E tem algo interessante. Quando você não se defende, a crítica geralmente morre rápido. Porque não tem combustível. Crítica precisa de reação para se alimentar. Mas quando você remove a reação através do silêncio, o fogo apaga sozinho. E o crítico fica parecendo tolo falando sozinho. 13ª coisa. Silêncio amplifica a presença. Isso é paradoxal, mas verdadeiro. A pessoa que fala menos frequentemente tem presença maior. Porque presença não vem de barulho. Vem de atenção concentrada. E você não pode estar plenamente presente se está constantemente falando. Você está no que vai dizer em seguida, não no momento. Mas quando você pratica silêncio consciente, você se torna totalmente presente. Você escuta de verdade. Você observa nuances. Você sente a energia do ambiente. Você nota o que outros perdem. E essa presença total é magnética. As pessoas se sentem vistas por você, ouvidas, valorizadas. E elas gravitam em direção a isso. Epicteto ensinava isso através do exemplo. Ele falava pouco, mas quando falava, era com total presença. E seus estudantes descreviam a experiência como transformadora. Não pelas palavras necessariamente, mas pela presença, pela atenção completa. E você pode criar isso, simplesmente falando menos e estando mais. 14ª e última coisa. Mestria do silêncio é processo de vida inteira. Não é algo que você decide fazer uma vez e está feito. É prática diária. É escolha momento a momento. E você vai falhar. Vai ter dias que você fala demais.
que reage quando deveria ter ficado quieto, que desperdiça palavras. E está tudo bem. O que importa é reconhecer, aprender e tentar de novo. Marco Aurélio, homem mais poderoso do mundo, ainda escrevia lembretes diários para si mesmo sobre virtudes estoicas, porque ele sabia que sem prática constante, velhos hábitos retornam. Então você cria rituais. Antes de falar, pausa 3 segundos. Pergunta: isso precisa ser dito? Isso melhora o silêncio? E se não, fica quieto. E monitora. No fim do dia, reflete: falei demais hoje? Disse algo que deveria ter calado? Perdi a oportunidade de silenciar. E no dia seguinte, ajusta. É processo. É evolução. E com o tempo, silêncio deixa de ser esforço e vira natureza. Você automaticamente filtra. Automaticamente escolhe palavras cuidadosamente. Automaticamente valoriza silêncio. E aqui está a transformação que acontece. Quando você domina silêncio, você domina comunicação. Porque comunicação efetiva não é sobre quantidade de palavras. É sobre impacto de palavras. E impacto vem de seletividade. Cada palavra que você remove de conversas desnecessárias aumenta o poder das palavras que você escolhe usar. Então, 6 meses de praticar silêncio consciente e você não vai reconhecer suas conversas. Você fala menos e consegue mais. Você escuta mais e aprende mais. Você reage menos e controla mais. E as pessoas ao seu redor começam a te ver diferente. Não como alguém quieto por timidez, mas como alguém poderoso por escolha. Sua vida muda quando você entende que não precisa ter a última palavra. Não precisa provar seu ponto. Não precisa ser ouvido o tempo todo. Você pode simplesmente existir em silêncio confiante. E aquele silêncio vai falar mais alto que qualquer palavra jamais poderia. Vai comunicar força, controle, sabedoria, confiança. Tudo sem você abrir a boca. Os fracos gritam para serem ouvidos. Os fortes silenciam e todos param para escutar. Os fracos enchem o silêncio com palavras vazias. Os fortes deixam o silêncio falar. Os fracos provam valor através de volume. Os fortes provam valor através de substância. E substância não precisa de barulho. Só precisa de presença silenciosa. Então começa hoje. Escolhe uma situação onde você normalmente falaria e fica em silêncio. Sente o desconforto. Observe. Aprende. E no dia seguinte, faz de novo. E de novo. E eventualmente, você descobre que silêncio não é vazio que você preenche. É poder que você acumula. É arma que você empunha. É escolha que te define. O próximo vídeo vai te mostrar como usar esse silêncio estrategicamente em negociações, conflitos e liderança.